Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre o basquete como um negócio. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, o empresário Aislan Carlos da Costa, quem desde já dou aqui as boas-vindas. Aislan, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra recebê-lo, meu querido. Muito obrigado, bom dia Junque, bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui também. Espero poder conversar um pouquinho, bater um papo sobre o basquete e o empreendedorismo. Obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço. E para falar sobre a questão do basquete enquanto empreendedorismo, você traz na sua história de vida, na sua família já algumas influências que de alguma forma contribuíram para essa sua formação. Aí a pergunta, Aislan, esse foi um dos fatores decisivos no sentido de decidir investir no basquete como um negócio? Sim, com certeza. Eu tenho a influência familiar desde muito pequeno, né? Porque a minha tia foi jogadora de basquete pela vários clubes profissionais aqui do Brasil e também atuou pela seleção brasileira, né? Então foi campeã mundial, campeã pan-americana. Então já tenho uma influência desde cedo e acompanhar os jogos, né? Então a partir daí que eu fui gostando do basquete e fui aprendendo a como que funciona, a gostar mais e aí ter uma ideia que eu trouxe para agora exatamente nessa questão do empreendedorismo. Que legal, mas antes de levar o basquete como um elemento empreendedor, como uma empresa, você também tem as suas referências, mas imagino que também deva ter participado, vivido algumas experiências como alguém que teve um contato com o esporte, né? Exatamente. Desde a época também de criança sempre gostei muito do esporte e sou de Americana, então eu atuava, jogava basquete pela cidade, né? Então jogos regionais? Jogos regionais, jogos mais regionais mesmo, né? Então foi muito legal. Treinei também basquete na cidade de Limeira, no nosso clube, mas depois a gente vai seguindo outros caminhos, mas nunca deixei de gostar do basquete, né? Então a influência é realmente desde muito cedo e eu trago comigo isso sempre, que eu sempre gostei do basquete e isso que eu acredito que é o mais importante, trazer isso para o negócio hoje que a gente está abrindo. Que legal. Mas agora eu quero falar um pouco sobre a questão, por exemplo, do esporte propriamente dito. Esse é uma modalidade que ele é muito praticada nos Estados Unidos, né? E aí, no Brasil não é um dos primeiros, mas há praticantes aqui também. E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber como é que essa prática, como que a influência desse esporte que é muito praticado nos Estados Unidos ajuda você, inclusive, a pensar o negócio aqui no Brasil. Eu acho que o basquete tem que realmente ser mais divulgado aqui no Brasil. Hoje o carro-chefe no Brasil é o futebol, indiscutivelmente. É o país do futebol, né? O país do futebol, né? E a gente precisa de incluir o basquete, principalmente em escolas, para a gente ter mais as crianças principalmente inclusas nessa parte de esporte do basquete, entendeu? A minha influência da NBA também nos Estados Unidos, eu acho que foi muito forte, porque lá é o primeiro esporte, NFL, né, o futebol americano também, mas é muito forte e também tentar trazer essa influência que tem nos Estados Unidos aqui pro nosso país. Eu acho que isso é super importante, mas o que eu vejo muito mesmo é um trabalho mais forte em escola. Eu acho que isso é muito importante e também trazendo agora para essa parte do empreendedorismo, que eu acho que é um nicho que muito legal, muito importante para estar incluindo o basquete, como eu estou te falando, nossa parte das escolas também.
Oslan, quero falar um pouquinho sobre a lógica desse esporte, né? Até onde eu sei são cinco jogadores, acho que se eu não me engano 4 alas e um pivô. Como é que isso funciona na prática? Na prática são 5 jogadores, né? Um armador, dois alas, né? Um pivô. Então, na prática é um esporte coletivo, isso que é muito importante e muito legal, e realmente está incluindo isso na cabeça das crianças. Eu acho que isso é a parte mais importante hoje, aqui trazer as crianças mais numa parte coletiva, uma parte jogar equipe, né? Um jogo em equipe. Eu acho que isso é super importante também. Agora, só para esclarecer um pouquinho melhor, esses alas, eles têm alguma lógica em relação ao pivô? Como é que isso funciona na quadra? Na quadra tem o armador, né, que é o que traz a bola, né, do campo de defesa. Do campo de defesa e arma todas as jogadas, né. E aí tem toda uma parte assim de treinamento, onde várias jogadas pré-combinadas já. Então, em todo o treinamento, para poder estar fazendo as jogadas e todos estarem participando. Eu não sou nenhum especialista no esporte, mas assim, o que a gente escuta muito é que quem faz a cesta de 3 pontos é realmente alguém um jogador diferenciado. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Eu acredito que sim. O esporte, eu acredito que o basquete veio evoluindo muito, né? E hoje a gente tem na NBA o Stephen Curry, né? Que é o maior chutador de 3 pontos, inclusive quebrou o recorde recentemente de arremesso de 3 pontos. Então é um jogador que as crianças gostam muito. Você pode perguntar, você vai ver várias crianças, para quem que você torce? É o Golden State Warriors, né? Que é o time dele hoje. Muito por causa dele. Então é um jogador diferenciado, e nessa bola de 3, nesse chute de 3, é importantíssimo hoje. Então o jogo mudou muito de um tempo para cá. Hoje que conta bastante e o que ganha jogo realmente é esse chute de 3. Então é uma parte bem legal e que vem mudando muito no basquete. Então deixa eu aproveitar, já que você falou nisso. Eu gostaria de saber, no seu entendimento, qual é o segredo para chutar de 3 e acertar essas cestas de 3 para poder, digamos assim, fazer com que seja um diferencial no placar? Você conseguiria, por exemplo, descrever um pouco esses segredos desses jogadores que fazem isso? Eu acho que, em primeiro lugar, é muito treinamento. Como o Oscar Schmidt sempre falou, ele ficava chutando várias bolas, acabava o treinamento, todo mundo ia embora e ele ficava. Eu acho que o principal é o treinamento. Lógico, como eu falei, é um trabalho em equipe. Então toda a equipe tem que ajudar, tá treinada, tá sintonizada para dar essa oportunidade para você fazer esse chute de 3. E realmente, se você assistir NBA, é muito, muito mesmo, e assim funciona, né? Então ganha jogo. O chute de 3 hoje, que veio evoluindo, realmente ganha jogo. Agora, eu acho interessante a sua fala, esse chute de 3 e esse acerto, né, que é os 3 pontos na cesta, normalmente ele é feito pelo pivô ou não? Não, normalmente é feito pelo armador, que é aquela pessoa que tem mais habilidade. Mas tem pivôs na NBA que também chutam de 3 normalmente. Tem um pivô do Milwaukee Bucks, que é um grande chutador de 3. Então assim, é treinamento e o trabalho coletivo, o trabalho em equipe. A pessoa, o melhor chute naquele momento, na distribuição em quadra, que vai ocasionar a melhor espaçamento, vamos colocar assim, o espaço da quadra e a melhor transição para sobrar aquela pessoa para o chute de 3. Independente de ser um armador ou um pivô, no caso, que é o que joga mais embaixo da cesta. Tá, e aí eu gostaria muito que você falasse, no seu entendimento, que acompanha muito o esporte, as características dos jogadores norte-americanos e o que os diferencia dos jogadores brasileiros. Eu acho que principalmente, eles são muito fortes. Eu acho que é uma diferença do nosso basquete aqui. E eles são muito, como eu posso dizer, cultura.
culturalmente eu acho que influencia muito. Então, como eu venho falando, eles começam desde pequeno, jogando em uma quadra de cimento, uma tabela, um aro todo quebrado, entendeu? Mas eles vêm com essa cultura. A cultura americana é assim, desde muito criança. E eles têm uma mentalidade, né? Eu acho que é uma mentalidade muito forte, uma mentalidade diferente, justamente por causa dessa cultura que vem trazendo desde criança até quando eles entram no college e depois provavelmente talvez entram para a NBA ou não, entendeu? Mas eu acho que a diferencial mesmo é culturalmente. Eu acho que essa é a diferença. É interessante. E falando sobre a questão da marca, né, do NBA, ela cresceu em números gerais no Brasil nos últimos anos em torno de mais ou menos 50%. No seu entendimento, essa influência, né, esse crescimento é baseado nesses elementos que você acabou de citar? Eu acredito que sim. A NBA nada mais é uma marca, sim, mas por trás dela ela tem toda uma cultura, né? Eu acho que é justamente isso que eu falei. É a cultura do entretenimento também, mas a influência é muito grande. A influência aqui no Brasil é muito grande. E vem crescendo, como você falou, os números que você colocou, vem crescendo a cada dia mais. Por estar mais exposta em TVs, né, jogos, hoje por causa das plataformas digitais também. Então as pessoas conseguem ter mais acesso, conseguem conhecer melhor os jogadores e a partir daí gostar da marca, né, gostar de um jogador ou um determinado time, que acho que isso é bem legal, né, e a pessoa consegue ter a influência e consegue praticar isso daqui aqui no Brasil e assim consequentemente a marca vai crescendo e a tendência é crescer cada vez mais. Aislan, aproveitando nessa linha de raciocínio, tá? Número de pessoas que consomem a marca, números de 2019, 31 milhões de pessoas no Brasil tinham esse relacionamento com a marca. E aí, 2021, 45 milhões. Lembrando-se que nesse meio aqui nós tivemos um elemento chamado pandemia, certo, né? Você acredita que esse crescimento de 31 para 45 milhões, que é um crescimento muito expressivo, certo, você acredita que ela vai conseguir colocar o basquete no ranking dos 5 esportes mais praticados no Brasil, onde ele ainda não está? Eu acredito que sim. Como eu te falei, a criança, hoje em dia, o basquete brasileiro, infelizmente, tem alguns problemas, né? Sim. Então, hoje, as crianças, principalmente adolescentes, são mais voltados à questão da NBA. Onde eles assistem, onde eles gostam dos jogadores, onde eles gostam dos times, né? E isso, no Brasil, a gente realmente tem esse problema. Com certeza, essa influência é muito grande e logo, logo ele vai estar entre os 5 mais aqui do Brasil. E falando de números, né, que até queria que você comentasse isso, hoje no mundo mais ou menos 500 milhões de pessoas praticam o esporte. Você acredita que, fazendo essas análises, né, tanto as análises nacionais, essa análise nacional do Brasil e mais com essa análise dos números do mundo, você acredita que tende ainda a crescer ainda muito mais essa marca, que já é grande? Com certeza, vai crescer muito mais ainda. Principalmente, acho que aqui no Brasil, eles estão muito voltados, você pode ver, se você pesquisar algumas coisas, de tentar trazer, eles já estão trazendo jogos para cá, mesmo que não seja numa temporada regular, mas eles pré-temporada eles já trazem jogos com os times americanos para cá. Então a NBA é uma marca muito forte, eles estão atentos a todos os mercados e com certeza, estive recentemente agora no workshop onde o diretor da marca da NBA disse realmente isso. Eles têm um olho muito atento para o Brasil e eles têm um mercado muito grande, principalmente dessa parte de crianças e adolescentes. Então, assim, aqui no Brasil ainda vai crescer muito e a tendência mundial também. A China principalmente, é um mercado muito grande, muito forte para a NBA, onde eles investem muito. E o Brasil tem todo o potencial também. Nossas crianças, nossos adolescentes
tem potencial para isso. Então eles têm projetos para escolas, NBA School, né? Então, onde eles vão tentar encontrar crianças, adolescentes que de repente chegar numa NBA. Então, eles têm um projeto muito forte e estão muito voltados para o Brasil. Eu quero continuar conversando com você sobre essa questão da marca e também dos ídolos do esporte, porém agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta conversando aqui com a Aislan sobre o basquete enquanto negócio. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Nós estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira fala sobre o basquete enquanto negócio. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando essa questão, o empresário Aislan Carlos da Costa. Aislan, quero falar um pouquinho sobre, ou continuar, né, falando sobre os ídolos. Hoje, atualmente, existe um jogador, que é o Kevin Durant, que eu gostaria que depois até você fizesse uma contextualização melhor no sentido de time que joga, etc. Porém, em outros tempos, e aí eu quero me referir à nossa adolescência, nós ouvíamos muito falar do Michael Jordan, né? Como uma pessoa, um jogador de basquete, mas assim, que trazia dentro dele não somente a questão de ser um bom jogador, mas de toda esse contexto motivacional que ele tinha enquanto um ídolo do esporte, né? Gostaria muito que você fizesse uma análise aqui desses dois nomes e respondesse a seguinte questão. O mesmo DNA do esporte continua sendo transmitido para essa juventude de agora que foi transmitido para nós quando éramos jovens? Eu acredito que sim. Na nossa época, enquanto adolescente, Michael Jordan, Magic Johnson, isso, Magic Johnson, Larry Bird, então eram os ícones daquela época, né? Então, muita rivalidade entre os times, né? Boston Celtics, Lakers, Chicago, que eram as três franquias que na nossa época eram as mais assim mais conhecidas, exatamente. Então, o Michael Jordan naquela época, até hoje podemos considerar o Jordan número 1 do basquete, né? E não tem como, não vejo uma comparação. Muitos comparam hoje com o LeBron James, mas eu acho que assim ainda o Jordan é um passo acima. O Jordan está acima e o LeBron James, por toda a sua história também,
quase chega lá, mas ainda Jordan acaba sendo o ícone do basquete, né? Vou fazer uma comparação, me corrija por favor se eu estiver errado, Sim. mas o Michael Jordan, ele é quase que um Pelé do futebol? Sim. Ou melhor, o Pelé do basquete, né? Sim, exatamente. O Jordan seria, podemos comparar com o futebol o Pelé. Então, não vai existir, não existe outra pessoa ou um outro jogador igual o Jordan. Agora, no seu ponto de vista que acompanha o esporte, por quê? Eu acho que mentalidade, como eu comentei já um pouco, a mentalidade, eu acho que isso é super importante. Então, ele já traz com ele uma bagagem de força, de autoconfiança. Então, se você pegar um livro, ler os livros dele, como você comentou, dessa parte de realmente confiança, sabe? Treinamento, pessoa muito focada. Eu acho que essa é toda a história dele, é muito em cima disso. Confiança, o foco, né? E gostar daquilo que faz. Exatamente, eu acho que Jordan representa tudo isso, né? E depois outros jogadores também que a gente pode citar. Depois de Jordan a gente pode citar muito forte Kobe Bryant, né? Então hoje se você tem, ele tem uma mentalidade e vários jogadores, não só de basquete e outras áreas também gostam muito de Kobe Bryant. Por quê? Justamente dessa parte mentalmente, entendeu? Eu acho que para o jogador de basquete, lógico, em qualquer profissão ou qualquer esporte, a parte emocional é muito forte, né? A parte emocional é muito importante. Então, desde Jordan, passando por Kobe, agora LeBron também é um cara muito, né? Uma mentalidade muito forte, uma mentalidade vencedora. Eu acho que isso é importante. Eles são muito competitivos e, consequentemente, querem vencer e fazem tudo para estar justamente fazendo isso, entendeu? Vencer, não a todo custo, mas tudo aquilo que eles... Vencer de forma lícita e honesta, exatamente, né? Vencer no parte de treinamento e mentalmente. Pois deixa eu aproveitar, já que você está falando de ídolos, né? E eu quero complicar um pouquinho aqui a sua situação, no sentido de fazer uma comparação, né? Você acabou de falar de 2 grandes ídolos, e vários, né, e outros também, que você citou, nos Estados Unidos, mas nós temos os nossos também, Claro. Né? Que é no caso aqui a Hortência, o Oscar Schmidt, a Paula, o Anderson Varejão. Você acredita que os nossos jogadores de basquete do Brasil influenciam tanto quanto os norte-americanos ou não? Não, eu acredito que sim, um pouco menos, mas sim. Todo mundo conhece, quem joga basquete, conhece a Paula, conhece a Hortência, conhece o Oscar. Vamos colocar esses 3 que são os principais hoje aqui no Brasil, foram e são, né, como ídolos, né? Então, quem joga basquete conhece. Eu acho que cabe aos pais, como eu falo muito de crianças, né, adolescentes, explicar quem foi, mostrar quem foi Paula, quem é Hortência, Oscar. Eu acho que isso é muito importante. Não só Michael Jordan, Kobe, LeBron, entendeu? Trazer justamente um pouco mais para o Brasil, para os nossos ídolos. É importante a gente gostar e ostentar os nossos ídolos, né? Isso eu acho que é importante. Mas eles influenciam sim, influenciaram na minha época. Gosto muito de Oscar. Dessa parte, Oscar, se você pegar também, ele é muito forte mentalmente, e essa parte de treinamento que é o principal. Treinamento exaustivamente. Se você treinar aquilo, vamos supor, 2.000 bolas, sei lá, por dia, e você vai ficar bom naquilo, entendeu? Então acho que isso é muito importante, a parte do treinamento. E eu acompanho também desde antes, né? Desde de muito novo, Hortência e Paula, porque minha tia, Simone Pontello, já foi jogadora de basquete, como eu coloquei para você. Então, uma influência para mim foram as duas, juntamente com Oscar Schmidt. Mas também, como a marca NBA é muito forte desde aquela época que vem crescendo, a gente tem os nossos ídolos nos Estados Unidos também. Oslan, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, né? A tua tia, né, a Simone Pontello, ela conviveu com ídolos do esporte, né? E nas suas conversas, no seu relacionamento com ela, você conseguiu de alguma forma compreender como são formados e quais são os comportamentos dos ídolos, mas do ponto de vista, da perspectiva de quem conviveu lado a lado, não nossa, que nós estamos aqui
vendo os ídolos a partir de uma transmissão, de uma TV, de um jogo ou da mídia de forma geral. Como é que você vê essa questão? Essa questão voltando um pouquinho nessa parte da convivência e ter justamente a mentalidade. Como ela estava no meio, né, inserida no meio, a gente sempre conversou bastante, ela tinha um pouco dessa mentalidade vencedora. Eu acho que isso é muito importante e isso, com certeza, ela deve ter pegado um pouquinho, né, da Paula, Hortência, que são as principais, e lógico, o restante do meio onde ela estava inserido, das outras jogadoras também. Mas assim, no sentido da convivência, não sei se ela já chegou a falar isso para você, mas uma coisa que eu gostaria muito de saber, como que é essa convivência no saber que você faz parte de um time, porém um é ídolo e o outro não? Ela era sempre conversamos muito tranquila em relação a isso, né? Não se preocupava com isso? Eu acho que não se preocupava com isso. A gente sempre, em todo esporte ou em qualquer profissão, a gente tem sempre mais aquelas pessoas que se destacam por uma coisa ou outra. Acho que de forma natural, de forma natural, normalmente um líder, né? Às vezes uma pessoa não é e um outro é um líder, podemos dizer assim, né? Então, mas eu acho assim, importantíssimo o papel dela e das outras coadjuvantes, vamos colocar assim, para ter esse suporte para os ídolos, né? Senão a pessoa sozinha, ela não ia... Jamais seria ídolo. Exatamente. Né? Então eu acho que mesmo você sendo um coadjuvante ali, mas é importante você, no convívio, e ajudar as pessoas, né? Ajudar o ídolo a se tornar o que eles são hoje, né? Então sempre tem o carregador de piano ali, né? Vamos colocar assim, né? Para o ídolo se destacar, sempre tem uma pessoa atrás que está ajudando e dando esse amparo para ele, essa sustentação para ele. E como você disse no começo dessa entrevista, o basquete é um esporte coletivo, então o ídolo não vai ganhar nunca sozinho, né? Exatamente. Você pode ver em todas as falas, mesmo ídolos, né, como Jordan e tal, eles sempre exaltam, né, os companheiros. Justamente por ser um trabalho em equipe, né? Um esporte em equipe. E isso é importantíssimo. E você tem que dar essa sustentação, né? Você tem que reconhecer, você como líder, reconhecer o pessoal que te ajuda, os outros jogadores, principalmente no basquete, e formar um time e seguir em frente com vencer, né? Que legal, que legal. Quero falar um pouquinho sobre a marca na mídia, né? Falar um pouquinho das transmissões esportivas do basquete. Então, li alguma coisa sobre, mas existe hoje mais de 460 transmissões ao vivo do basquete na TV aberta, na TV fechada e nas plataformas digitais. Com esses números aqui, Aislan, quais as suas reflexões e o seu posicionamento no sentido de encontrar no basquete uma possibilidade de negócio que os números apontam, amplamente divulgado pela mídia, né? Exatamente. Numa temporada regular são 82 jogos por time. Então, por time. Hoje a gente tem 32 franquias, né? Então, são vários e vários jogos, onde as TVs abertas, principalmente Band, né? Que transmite na TV aberta aqui hoje no Brasil, e as TVs fechadas também, tem duas e as mídias digitais. É muito importante, tem tudo para crescer. Acredito também que outras emissoras também tenham interesse em estar passando esses jogos e para a gente nada melhor do que ter mais jogos o quanto melhor possível para a gente que gosta e ama o basquete estar assistindo e estar nessa questão de gostar da marca, né? A marca em si da NBA é muito forte, como eu já tenho falado, e eu estou vendo nessa questão do empreendedor de estar abrindo um negócio agora, uma oportunidade. Então, de estar divulgando... Por conta de tudo isso que a gente conversou, né? Exatamente, é uma oportunidade de estar divulgando mais o basquete, aqui na nossa região, principalmente, lógico, né? No país, e ter a NBA, que é uma marca muito grande, de ter essa possibilidade de eu estar junto com eles também. Então, é uma coisa que eu estou conversando com o pessoal da NBA, de repente eu consiga ter essa marca no meu negócio. É uma possibilidade, né, referente, podemos partir para a NBA School, que seriam as escolinhas para crianças e adolescentes.
é uma possibilidade que eu tenho, e aqui para a região seria sensacional, né? Ter uma marca tão forte como é a NBA. Maravilha. Bom, Aislan, conversar com você assim foi uma grande possibilidade de aprender, inclusive, mais sobre um esporte que eu reconheço, que eu não tenho grandes proximidades, muito menos habilidade, mas assim, é sempre bom a gente ouvir, porque a gente amplia o nosso conhecimento, né, a nossa consciência de vida e de mundo. E eu gostaria muito de, mais uma vez, te agradecer e pedir para que você fizesse agora suas considerações finais em relação a esse papo que a gente acabou de ter. Eu que agradeço, Junco, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com todos os seus seguidores e ouvintes, né? Muito obrigado mesmo, agradeço. E a questão do empreendedor agora, dessa oportunidade, vejo com bons olhos, acredito que tem um campo muito bom aqui em toda a nossa região aqui. Pessoas já estão procurando bastante a gente, perguntando sobre o espaço, como que vai funcionar. Eu acho isso muito legal. Então o pessoal já está interagindo bastante com a gente. Então vai ser um espaço compacto, mas onde você vai estar com amigos, e isso que é isso que a gente prevê. Antes da gente terminar, a previsão de inauguração do BOL está para quando? A gente tem a previsão de mais uns 30 dias. Para estar próximo, se tudo correr, né? Porque obra a gente sabe como que funciona, mas se tudo correr bem, daqui 30 dias ou um pouquinho mais, a gente está inaugurando. Mas a gente vai divulgando nas nossas redes. Sim. Conforme vai ficando pronto, a gente está divulgando, e muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Eu que agradeço mais uma vez a sua presença, saúde e paz, Deus abençoe sempre você, sua família, e muita prosperidade. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.